Olá, amigos do Pense, olá, amigos do QG do Enem. Hoje a gente está aqui para debater um dos temas mais relevantes que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia. E aí, para falar sobre isso, a gente trouxe aqui alguns dos professores mais importantes do Pense e do QG do Enem. A gente trouxe essa galera aqui para falar para você diretamente sobre Copa do Mundo, o seu legado e principalmente as grandes questões que esse evento trouxe para a nossa sociedade. Para falar sobre isso, a gente trouxe três professores aqui geniais e que vocês adoram, que é Humberto Machado, tá? O Aquiles e o professor Márcio Branco, tá legal? No nosso chat vai estar aqui o professor Bruno Fernandes, né, o famoso BF. Ele vai estar aqui coletando as perguntas de vocês. A organização dos blocos vai ser a seguinte: um primeiro bloco que vai ser baseado em uma pergunta, um segundo bloco também baseado numa segunda pergunta e um terceiro bloco com perguntas de todos vocês que deverão mandar essas perguntas de maneira geral ou de maneira específica para cada um dos debatedores. Tudo bem? O nosso debate começa hoje a partir de uma pergunta. E a pergunta é essa: para você, a Copa do Mundo foi importante para o Brasil? Qual é o seu principal legado? Essa pergunta vai ser respondida aqui pelos nossos debatedores a partir de agora. Com vocês aí, os nossos queridos professores do Pense e do QG do Enem. Vamos lá? Bom, pessoal, boa noite aí. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Bruno. Boa noite, Márcio. Boa noite, Aquiles. Tamo junto agora, hein, Aquiles? Que coisa, né? Bom, pessoal, então a gente começa com essa pergunta aí. Boa noite, todo mundo tá em casa e tal. É um prazer estar aqui com todos vocês. A gente começa com essa pergunta aí, que é a pergunta principal, de qual é o principal legado que essa Copa deixa pra gente, né? Essa pergunta talvez seja a pergunta mais difícil de responder, ela é a conclusão final de todo o nosso trabalho, e por esse motivo talvez a gente tenha aqui um debate um pouco mais forte nessa primeira parte. Eu queria começar falando aqui, me deram a responsabilidade aqui de começar falando, e basicamente para a gente entender o legado que a Copa traz pra gente, a gente deve entender o que a Copa se propõe a trazer pra gente, né? E ela se propõe a trazer para a gente, basicamente, melhorias na parte de infraestrutura. Esse é o principal legado que ela poderia deixar para a gente. Há muito tempo, quando a gente trouxe a Copa para cá, definiu-se um negócio chamado Matriz de Responsabilidades. Esse é um projeto do governo e tal, ele envolve 120 projetos, se eu não me engano, mais ou menos, e é um conjunto de investimentos de mais ou menos 30 bilhões de reais. A gente vai falar muito sobre dinheiro aqui hoje, né, porque é o principal motivo porque a galera bate muito na Copa, e a gente vai entender até que talvez a gente não devesse bater tanto assim. Aí já vai muito para a minha opinião. Mas voltando aqui para essa parte do legado, existe esse negócio chamado Matriz de Responsabilidade do Governo, que é o principal legado que a Copa deve deixar para a gente, ou deveria deixar para a gente. O que significa essa matriz de responsabilidades aí? O governo separou lá em mais ou menos 7 ou 8 pontos principais, eu tenho listados aqui, posso ler para vocês. Grupos principais em que ele faria investimentos. E aí, para começar o debate, é muito importante que fique claro para todo mundo uma diferença básica entre gasto e investimento. É muito diferente uma coisa da outra, tá? O gasto é aquela coisa que você faz por algum motivo recorrente, alguma coisa assim. Por exemplo, quando você tem uma empresa, ou quando você é o próprio governo, quando você paga o salário do seu funcionário, o salário do seu servidor, você está tendo um gasto. Quando você paga a previdência, você está tendo um gasto. É uma coisa que tem todo mês, não vai te trazer um benefício muito grande no futuro, não vai gerar capital extra para você. Talvez o Márcio Branco escreveu essa parte importante da formação bruta do capital fixo aí, e ele vai entrar bastante nesse detalhe aí depois com a gente. Mas esse é o gasto. O gasto é aquela coisa que você faz todo mês e que não tende a te trazer uma rentabilidade futura. Isso é muito diferente do investimento. Investimento é aquilo que você faz esperando algum tipo de retorno. Quando você faz um investimento no banco, por exemplo, por que o nome é investimento? Porque você aplica um dinheiro ali e você espera obter um retorno daquele dinheiro em algum tempo. Investimento sempre tem prazo de maturação ali, prazo de validade, e investimento sempre pressupõe um retorno. Então, quando que uma empresa faz um investimento? Quando ela compra uma máquina, por exemplo. Se você é uma empresa de tecelagem e você compra uma máquina de tecelagem lá, você está comprando um bem que vai te gerar retorno, vai te gerar dinheiro, vai te gerar renda, vai te gerar capital. Então, isso é muito diferente. A principal parcela dos gastos do governo está concentrada em investimentos. Essa matriz de responsabilidade de 30 bilhões de reais, ela está toda concentrada em investimentos. Vou dizer para vocês quais são aqui. Na ordem de importância, tá? Do mais importante para o menos importante em termos de dinheiro. Mobilidade urbana é o principal deles, com os 12 bilhões mais ou menos. Então, vocês estão vendo obras aí de mobilidade, metrô aqui, metrô ali, BRT aqui, BRT acolá.
Boa parte dessas obras é subsidiada pelo governo federal ou por governo local e faz parte da matriz de responsabilidade. Talvez algumas tenham sido até do PAC e entrado nessa matriz aqui. A gente tem a parte de aeroportos, é o segundo principal gasto, à frente de estádios, inclusive. Então, não sei se vocês acompanharam aí recentemente, houve uma reformulação aí na gestão dos aeroportos do país, houve algumas concessões, o pessoal do governo gosta de chamar de concessão, o pessoal da oposição gosta de chamar de privatização, enfim, aí fica um debate aí mais forte. Márcio Branco e Aquiles podem falar um pouco melhor sobre isso. E em terceiro lugar tem a parte de estádios. A gente tem estádios que são privados, são poucos, são 3 ou 4, se eu não me engano, e a gente tem estádios que são públicos. Aí vem um primeiro erro do governo, eu concordo com vocês. Lá no início, quando prometeram fazer a Copa, falaram que não ia haver 1 centavo de dispêndio público no estádio. Isso é falso, acabou que se mostrou que a iniciativa privada não estava tão disposta assim a construir todos os estádios, e aí o governo teve que meter a mão e colocar o dinheiro nos estádios para o estádio poder sair. E depois vem outros bem menores em termos de importância, tá? Segurança, portos, telecomunicações e investimento em turismo. Investimento em turismo já fica uma pontadinha aí para o governo também de leve. Eu li outro dia algumas matérias falando que a gente aproveitou muito mal essa oportunidade de se expor para o mundo nesse momento. A gente divulgou mal a Copa do Mundo, tem dados para isso, eu confesso que eu não sei de cabeça os dados que o pessoal usou, mas eu li isso em 3 fontes diferentes, Folha, Estadão e o Globo, e parece que a gente não divulgou isso tão bem. Mas enfim, dado que a gente já entende qual é a diferença entre gasto e investimento, a gente deveria, talvez, medir o investimento. Você sempre faz um investimento pensando em quanto ele vai retornar para você. Ninguém investe dinheiro no nada, assim, né? E é claro que o investimento de governo tem que ser diferente do investimento de uma pessoa física, de uma empresa. O retorno do governo não é o mesmo retorno que uma empresa busca. Uma empresa visa o lucro, basicamente, né? A pessoa física visa ao dinheiro que ela vai receber, ao lucro também. O governo pode visar outras coisas. Pode ter uma melhoria social, alguma coisa nesse sentido, assim. Então, o principal legado que a Copa deveria trazer para a gente é o investimento. Resumindo, colocando rapidamente aqui, é o investimento. Só que talvez ele não tenha sido feito da melhor forma possível. Agora, mais do que o legado que ela traz para a gente, eu vejo muito pouco as pessoas falando sobre o que de bom a Copa trouxe. Eu vejo muito mais pessoas falando o que de mal ela está trazendo para a gente. Eu ouço muito pessoal falando de corrupção e eu ouço muito pessoal falando de gastos elevados. Eu acho que a gente tem que entrar nesses pontos depois para talvez entender se vale a pena mesmo em corrupção ou se a corrupção é tão ativa assim ou não e se esses gastos são de fato tão elevados assim. Então eu fui cortado aqui agora pelo Marquinho e eu devo falar um pouco depois sobre isso mais um pouco. Gente, a gente volta aqui agora e eu vou passar a pergunta também para o Aquiles, né? A ideia aqui é que todos eles opinem diretamente sobre essas questões e a gente consiga, a partir daí, elevar o nível do nosso debate e fazer uma coisa bem significativa para vocês. Então, Aquiles, diante dessa questão, né? Você acha que a Copa foi importante para o país e qual o principal legado que ela tem? E aí, trabalhando muito mais a questão social mesmo, os impactos que ele pode trazer para a gente, tendo em vista que o Humberto falou muito a questão numérica mesmo, que também é muito relevante. Tá legal? É contigo agora. Pessoal, boa noite, né? Quem está em casa, prazer falar com vocês. Boa noite para todo mundo que está aqui. Bom, pegando essa primeira questão chave, né? Se a Copa é boa ou é ruim, é uma visão um pouco polarizada, né? É uma visão um pouco maniqueísta, né? Bom ou ruim, né? Essa polarização é justamente a gente colocar em 2 lados, né? E aí, me parece que a gente pode fazer uma outra abordagem sobre a Copa, que é pensar aspectos positivos e aspectos negativos que ela vai trazer, né? Inevitavelmente, a gente consegue fazer um caminho de aspectos negativos, e aí eu posso levantar as remoções que aconteceram, né? Não para estádio, parece que não houve remoção para estádio, mas houveram muitas remoções, principalmente para transporte, obras de mobilidade urbana. Talvez você tenha tido pessoas que saíram de uma certa região e foram para outra melhor. Talvez isso tenha acontecido, inclusive com a infraestrutura da casa, né? Saneamento básico é um drama para o Brasil. Metade das residências não possuem banheiro dentro de casa. E a gente passa a ter, talvez, uma melhoria em saneamento básico para algumas famílias. Agora, inevitavelmente, ela saiu de onde ela morava, do lugar onde ela tinha relações, né? Onde ela conhecia. Era o seu locus, né? Era o seu lugar de sobrevivência, de existência, enfim, né? O seu lugar, afetivamente falando, e ela foi retirada de lá. Então, bom, para uma pessoa que tenha sofrido uma remoção, você fala assim, foi só 0,0001%. Para ela é 100%, né? Então, a Copa representou para ela uma remoção. Então, isso é um dado negativo, sem sombra de dúvida.
houve um recrudescimento das forças militares, né? A gente tem no Brasil manifestações desde o final do ano passado, na verdade desde meados do ano passado, né? Junho foram 17 a 24 de junho, 7 dias que abalaram o Brasil, né, com manifestações crescentes. E a gente teve, desde as manifestações, um recrudescimento das forças policiais. Claro que isso está num contexto também de Copa do Mundo, de Olimpíadas, né? Numa nova forma como as forças policiais têm que lidar com manifestações que vinham crescentes, não só no Brasil. Todo mundo sabe que isso, de alguma forma, é também uma questão mundial, manifestações, participação política, né? A democracia, com a internet, com a informação, ela passa por uma transformação. E o Brasil teve isso, né, também como parte do processo da Copa. Esse recrudescimento, né, o jornalista com bala de borracha, houveram mortes e manifestações, enfim. E muito próximo desse recrudescimento das forças policiais, a gente teve a militarização de áreas de periferia, né? E aí a ocupação da Maré, sem sombra de dúvida, ressalta. A ocupação da Maré, ela representa uma diferenciação muito grande de uma parcela da sociedade frente à sociedade como um todo. Então, como um aspecto negativo, muito forte. Olha que eu só estou no aspecto negativo por enquanto, né? Muito sério, a Lei Geral da Copa, né? Sem sombra de dúvida, pegando um aspecto negativo, caramba, os grandes eventos, né, seja pela FIFA, seja pelo Comitê Olímpico Internacional, eles têm trazido uma diminuição da nossa soberania, eles têm trazido uma diminuição da nossa gestão sobre o nosso espaço, sobre a nossa política, sobre como a gente organiza o nosso cotidiano, né? Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso estão sendo desrespeitados com a forma como os ingressos são distribuídos, a possibilidade da bebida dentro do estádio. Veja, eu consumo bebida alcoólica, me agrada consumir bebida alcoólica no estádio, mas, sem sombra de dúvida, é a população brasileira que opta por não consumi-la, de alguma forma, pela sua estrutura político-administrativa, e há uma outra instituição que define um estado de exceção, né? A gente está vivendo um período onde a nossa definição política histórica ela foi diluída, ela foi flexibilizada para um grande interesse internacional e nacional ao mesmo tempo, né? Não é só o lado negativo que a gente tem aqui. Bom, então, num primeiro momento, remoções, a Lei Geral da Copa, e que foi por medida provisória que foi aprovada, né? Esse caso de exceção, ele veio num enxerto sobre a nossa democracia, as remoções, a militarização. Ao mesmo tempo, a Copa traz inúmeras coisas positivas, né? A Copa traz para a gente crescimento econômico, e isso está comprovado, né? Espera-se que até 2019, principalmente no turismo, haja um acréscimo de 4% no PIB ao ano, até 2019. Então, a gente tem algo que é importante no crescimento econômico, principalmente. Muito bacana, o cenário do emprego, né? A OIT, Organização Internacional do Trabalho, publicou que a gente teve, nos últimos 5 anos, uma retração de 60 milhões de empregos. Pois a gente está encontrando no Brasil um cenário bem interessante, comparado com o restante do mundo, ainda vivendo as consequências da crise financeira de 2008, de ampliação do emprego, de um emprego formal, de um emprego que a gente classifica como emprego de qualidade. Então, de alguma forma, a Copa do Mundo participou disso, né? A Copa do Mundo, ela participa da construção de um crescimento econômico que gera mais emprego. Então, na contracorrente do que está acontecendo com o mundo, o Brasil está conseguindo produzir mais emprego e a Copa, sem dúvida, se relaciona positivamente com isso. Há uma dimensão que é imaterial, né? Quer dizer, o Brasil está virando uma referência imagética, simbólica, ele está virando uma referência para quem está fora do Brasil. Por um mês, e não só um mês, claro, né? Isso vem de um processo anterior. A gente está tendo uma super exposição da marca Brasil. E não é absurdo falar marca, né? Porque quando a gente pensa no Brasil, claro que é um Estado-nação, claro que a gente está se referindo a uma unidade político-administrativa. Agora, ao mesmo tempo, num cenário de globalização, num cenário de competição internacional, há uma marca, todo produto brasileiro torna-se mais valorizado a partir dessa Copa do Mundo. E talvez a gente pudesse pensar, mas e as manifestações, né? Porque elas vão trazer talvez uma interpretação negativa sobre o Brasil. Difícil afirmar. Aliás, a gente está debatendo aqui uma coisa que está no calor do acontecimento, né? Muito difícil da gente fazer conclusões, né, efetivas nesse momento. É o processo histórico que vai deixar claro as relações de causa e consequência. E o que eu estou querendo dizer é, a manifestação pode ser passada como uma instabilidade política, como uma aparente desordem, mas também como uma busca da ordem, como uma contestação da desordem, como uma busca, na verdade, ampliando as demandas no Brasil, de melhoria dos serviços
isso tem acontecido pra caramba, né? Saúde, educação, né? É só estádio, enfim. Então a gente tem um cenário que pode trazer uma abordagem negativa sobre a Copa, não há sombra de dúvida, né? Remoções, lei geral da Copa, acredito que alguma outra coisa a gente vai levantar aqui ao longo do cenário, mas que traz também uma interpretação muito positiva, no outro ponto de vista, do crescimento econômico, da projeção do Brasil no mercado internacional, do emprego num cenário de retração do nível de emprego frente a outros países, e a crise financeira é um diálogo muito importante com isso, né? Bom, a gente pensou, né, e a abordagem final, qual o maior legado, né? Se a gente pensar se a Copa é bom ou ruim, num primeiro momento estou apontando aspectos positivos e negativos, não tenho dúvida de afirmar. Bacana que o Humberto traz uma abordagem sobre a infraestrutura, e isso é muito marcante, né? É um legado muito marcante, sem dúvida. Acho que outro legado tão marcante, e talvez mais na minha concepção, é essa politização, essa conscientização de que a gente pode mais, de que a gente consegue, inclusive, e vou deixar um pouco para um outro momento dessa fala, colocar essa nova agenda que a gente tem, que não é mais de ter acesso ao serviço, mas de melhorar a qualidade desse serviço. Também estou aqui no limite, vou passar para o Marquinho. Bom, gente, a fala do Aquiles foi muito feliz, né, porque trabalhou aí essa questão da polaridade, né, da bipolaridade, melhor dizendo, que é a ideia de, poxa, a Copa trazer de fato alguma imagem positiva e as manifestações também mostrarem um lado que a gente deve criar uma nova agenda para pensar o Brasil. É engraçado porque hoje mesmo, né, eu estava vendo uma cena que dialoga um pouco com isso, muito interessante. Era a cena dos turistas aqui no Rio de Janeiro e na Lapa. Os turistas aqui no Rio de Janeiro, na Lapa, um bairro boêmio aqui do Rio de Janeiro, para você que não está aqui, e a imagem era muito interessante e ela de fato rivaliza com essa ideia que a gente tem de não vai ter Copa, que era um argentino abraçando uma colombiana e cantando Colômbia, 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 né? Isso é maneiro porque você percebe claramente como a Copa está acontecendo de fato. Tinha ali muitos brasileiros, colombianos, mexicanos, argentinos, ou seja, eles chegaram aqui. E pensando assim, eu passo agora para o Márcio Branco, né? A mesma pergunta, e eu quero ver o que ele vai ter a dizer diretamente com relação a essa questão, tá legal? Márcio, para você, a Copa, ela está sendo importante para o país. E qual é o principal legado dela, se ela de fato tem algum legado? Essa é a questão para você agora. Vai lá. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal de casa. Humberto fala pra caramba, Aquiles também fala muito, eu vou tentar falar menos, gente. O Brasil, o mundo, no século XX cresceu, a Organização de Cooperação Econômica afirma que o mundo cresceu no século XX 3,5% e o Brasil cresceu 4,5%. Ou seja, o Brasil cresceu mais do que o mundo no século XX. O que significou o crescimento do Brasil para a grande massa de brasileiros? O Brasil cresceu muito no século XX. Houve investimento forte do Estado. O Brasil deixou de ser um país rural e passou a ser um país industrial. O Brasil deixou de ser uma população rural e passou a ser uma população urbana. E a maioria esmagadora dos brasileiros usufruíram disso aonde? Eu começo pensando na fala do Humberto. Humberto, todo mundo sabe de admiração que eu tenho pelo Humberto. Humberto é um moleque muito inteligente. E Humberto colocou um ponto que é muito fundamental para todo mundo que está em casa. Gasto é uma coisa, investimento é outra. Ponto pacífico. E eu também concordo com ele quando ele coloca que o Estado não pode ter uma perspectiva de investimento igual das empresas. E aí, eu vou colocar em pauta. Os meus alunos sabem disso, eu tenho mania de falar coisas que, a princípio, não tem nada a ver. Pensa no seguinte, gente. Pensa no seguinte. Quando que a Petrobras nasceu? A Petrobras nasceu no segundo governo Vargas. Quem é que produziu a Petrobras? O capital público. Quem é o capital público? É o dinheiro do cidadão. Quem é que paga imposto? A maioria dos impostos do Brasil vem da massa. Então, quem construiu a Petrobras, em última instância, é o capital da massa. Preste atenção. Lá na crise do petróleo, o que o Geisel fez? Pensou no petróleo offshore, investiu em petróleo de grande profundidade. E com qual dinheiro a Petrobras construiu essa tecnologia? Com o capital do cidadão, com o capital da massa. E aí vem a pergunta que é fundamental hoje. Toda a imprensa critica o governo atual porque o governo atual segura o reajuste dos impostos da gasolina, do álcool, do diesel,
E o grande capital diz que o governo impõe à Petrobras prejuízos. Repara o seguinte, gente. Se a Petrobras foi construída com capital público, em última instância, a Petrobras deve a quem? Ao acionista ou ao cidadão? Por que eu falei isso tudo que a princípio não tem nada a ver? A Copa é importantíssima porque ela vai gerar mobilidade urbana? É. Vai melhorar os aeroportos? Vai. Vai trazer turismo? Vai. A massa vai ou não vai usufruir disso tudo? Não. Eu já estou cansado de ver o discurso de que o Brasil crescendo vai melhorar a situação dos mais pobres. Não vai. O Brasil, no século XX, foi um dos países que mais cresceu. O Brasil, entre a década de 1950 e 1980, cresceu 7,5% ao ano, dados do IPEA. E o que aconteceu? A gente diminuiu a miséria? Não. As mulheres pobres deixaram de morrer no parto? Não. As crianças de ruas deixaram de aparecer? Não. A escola na qual eu estudei, a escola municipal na qual eu estudei, quando chovia, desabava tudo. Então, eu acho que a discussão tem que ser outra. Que a Copa vai ser importante, é óbvio. O lance é, ela vai ser importante para quem? Eu acho que eu estou preocupado em discutir uma outra questão. O Estado brasileiro gastou 30 bi, mais ou menos, não tem dados precisos, né? 30 bi com a Copa. Agora pensemos o seguinte, se o Estado brasileiro gasta 30 bi com a Copa, ele está gerando emprego momentâneo? Tá. Ele está fazendo o terciário crescer? Tá. Como o Aquiles bem colocou, o PIB vai crescer até a Olimpíada? Vai. A questão que eu quero colocar é, para quem? Para quem? Quando que os índices sociais do Brasil melhoraram? Melhoraram quando houve uma política pública de distribuição de renda. Ou seja, crescimento não é sinônimo de melhoria para a massa. Não é. E como o Estado brasileiro, antes de tudo, tem que pensar no cidadão, e como o Estado tem que assistir, antes de todos, os cidadãos, e como há cidadãos com mais necessidade de serem assistidos, eu acho, antes que algum cretino aí em casa pense, ele é contra a Copa, eu não sou burro. Ele não vai assistir a Copa, eu não sou burro. Ele vai torcer contra o Brasil, óbvio que não. Óbvio que não. Eu não comprei ingresso para a Copa porque eu não fui sorteado. Senão eu compraria. Agora, o brasileiro típico compraria? O brasileiro típico tem como predispor R$300 para ir no jogo? Não tem. Não tem. E o Estado tem que pensar em quem? É óbvio que eles vão falar para vocês o seguinte, eles vão falar assim, mas o crescimento vai gerar emprego. E eles vão falar que o crescimento vai gerar emprego e renda. E a renda vai gerar consumo. Óbvio que eles vão dizer isso, eles estão certos. Óbvio que eles estão certos. Óbvio. Humberto estava esperando eu falar para ele falar isso. Vai gerar emprego, vai gerar renda. E a renda vai gerar melhorias. Agora, em que nível? A Zilda Armes, que estava concorrendo ao Nobel da Paz e morreu no Haiti, ela vislumbrou ser premiada pelo Nobel da Paz porque ela atacou a mortalidade infantil nos sertões brasileiros, sertão como sinônimo de interior. E sabe o que ela fazia? Nada. Ela pegava uma farinha que misturava uma série de nutrientes, ia para Deus me livre e alimentava crianças. O Brasil, que desde a década de 1990 está entre as 10 potências econômicas do mundo, pode ter um IDH tão pífio? Óbvio que não. A Copa vai trazer benesses? Vai. Sabe para quem? Para os mesmos que a cana-de-açúcar trouxe, que a mineração trouxe, que o café trouxe, que a industrialização do Vargas trouxe, que a industrialização do JK trouxe. Preste atenção agora. Para todos que ganharam com a ditadura militar também. A discussão tem que ser outra. Tem que ser outra. Eu tenho que estar preocupado com quem não tem acesso a essas benesses. Os verdadeiros marginais, os marginais no sentido, não do sentido marginal, não no sentido judicialesco da coisa, mas os verdadeiros marginais da ordem, eles não vão receber essas benesses. Claro que eles vão dizer que vão sim, por causa da geração de emprego. Mas eu volto a afirmar, o Brasil não precisa crescer mais. O Brasil precisa atacar a miséria.
e trazendo a Copa, e trazendo a Olimpíada, e saiba, eu quero ir à Olimpíada, eu quero ver todos os jogos do vôlei, eu quero ver todos os jogos do basquete, e se eu der sorte, eu vou comprar tudo. E eu não estou sendo contraditório não, sabe por quê? Porque aqui eu estou defendendo quem não tem voz. Se vai ter Olimpíada, eu vou usufruir. Ou eu vou me trancar embaixo de casa e vou ficar dentro da cama, chorando. Óbvio que não. Agora, dizer que essa Olimpíada ou essa Copa vai fazer a mortalidade das mulheres no parto diminuir, não vai. E eu vou só colocar um ponto muito importante que o Aquiles falou aqui, que mais do que discutir com a Copa, a gente precisa instruir a todos. Ele falou da maré, da ocupação da favela da Maré. E eu preciso citar uma coisa muito importante que meus alunos já cansaram de ouvir. Houve um juiz que permitiu que a polícia entrasse em todas as casas da Maré. Ele deu uma permissão judicial para que todas as casas da Maré, Aquiles, fossem vistoriadas pela polícia a priori. Ou seja, é a suspeição generalizada. Quem trouxe a Copa acha que favelado ou não é, ou é ladrão ou poderia sê-lo. Antes que você fale, o juiz deu uma suspeição generalizada. Ele permitiu que todo policial pudesse entrar em toda e qualquer casa da Maré. Isso tem tudo a ver com a discussão aqui. Sabe por quê? Porque a Copa não é para quem mora na Maré. A Copa é para a gente. O Humberto gastou uma fortuna nessa camisa. A Copa é para a gente. A Copa é para a gente. A gente tem plano de saúde. A gente tem escola decente. A gente faz curso de inglês. Pensa em quem está excluído. Quem está excluído vai ganhar o quê? Vai ganhar sim, ele vai trabalhar na construção do BRT, ele vai trabalhar, ele vai ganhar uma renda momentânea. Beleza, isso é verdade, mas a política pública tem que transcender isso. As mesmas pessoas que criticam o controle de preço que a Petrobras impõe à gasolina são as pessoas que apoiam a vinda da Copa. Entenderam a minha lógica? A Petrobras foi construída com dinheiro público. E se a Petrobras pode jogar a inflação para baixo e jogando o lucro dela para baixo, que ela o faça, em defesa dos mais pobres. Só que a defesa dos mais pobres, ela não tem espaço nos veículos de comunicação. E aí também tem aquela esquerda burra que fica, não vai ter Copa. Óbvio que vai ter Copa. Óbvio que vai ter Copa. A discussão não é essa. A discussão é, vai ter Copa, a Copa vai ser legal, e o legado vai para quem? Vou deixar o Humberto e o Aquiles responderem. O legado vai para quem? Bom, gente, aqui agora eu vou dar um corte. A gente vai para os nossos comerciais e daqui a pouco a gente começa com mais algumas perguntas relevantes para que eles consigam debater. Na verdade, até agora eu estou vendo muito mais eles concordarem do que debaterem de fato. Mas eu quero ver as coisas acontecerem aqui. Tudo bem? A gente vai dar um corte agora, daqui a pouco a gente volta. Valeu!